Primeiro o desespero, depois o alívio e, por fim, a reação. Foi o que aconteceu com uma artesã de Vitória, no Espírito Santo. Ela passou meses achando que tinha AIDS, tudo por causa de um erro do hospital que ignorou uma regra básica na hora de confirmar o diagnóstico. O médico me deu essa notícia. O seu Francisco está com AIDS e você também é uma que pode estar pela convivência que vocês tiveram. Seu Francisco e Dona Analice foram casados durante 22 anos. Morre uma pessoa que você conviveu, que você manteve relações, é claro que fica aquele ponto de interrogação, né? E com isso, o médico me pediu que eu fizesse os exames periodicamente, né? No primeiro laudo, o alívio. Não havia infecção pelo vírus HIV. O segundo exame, realizado meses depois, confirmou o resultado anterior, mas o sossego durou pouco. Comecei a ter um pouco de queda de cabelo, entendeu? E comecei a ter umas manchas. Começou umas manchas no meu braço. E aí eu comecei a ter perda de peso. Foi aí que começou a minha luta. Dona Analice havia perdido mais de 20 quilos e, claro, voltado a pensar na possibilidade de ter o vírus HIV. Por isso, fez o exame novamente, desta vez neste hospital. Foi quando recebeu o diagnóstico que tanto temia. Ele me deu assim, não me preparou. Só falou comigo que está aqui o resultado, você é soro positivo, você tem AIDS. Acaba a estrutura, acaba tudo. Eu recebi como se fosse um tiro, como assim, uma sentença de morte. Depois de medicada, a artesã voltou para casa. Meses depois, procurou novamente o hospital, incomodada com um inchaço na barriga. O abdômen estava muito inchado, parecia que eu estava com 9 meses de gravidez. Ela falou, você é portadora do vírus HIV, Analice, e isso é uma doença oportunista. É possível que seja uma tuberculose nas trompas. Eu vou te internar. Eu fui para uma consulta e me internou imediatamente no quarto andar, na ala do soro positivo. Foram dias de angústia. Entrava uma, passava 2 dias, 3 dias, quando eu já estava acostumada com aquela colega ali da cama, ela vinha a falecer. E eu só pensava da seguinte forma, e quando eu chegar nesse estágio, eu chorava dia e noite. O sofrimento da artesã só chegou ao fim graças a uma coincidência. Um médico que estava de passagem pelo hospital reconheceu Dona Analice de outras consultas e se lembrava de ter descartado a possibilidade dela ter sido contaminada. Um novo exame confirmou a suspeita do médico. Dona Analice não é portadora do vírus HIV. Depois de 23 dias de internação, ela finalmente voltou para casa e não pensou 2 vezes. Entrou com uma ação na justiça contra o hospital. Para mim foi um alívio, mas eu jamais vou esquecer o que eu passei naquela ala, no quarto andar. O advogado alega que o hospital se precipitou ao dar um diagnóstico definitivo à paciente. Então esse exame por si só não serviria como base para confirmação se ela era portadora ou não dessa doença. Deveria ter sido feito um outro exame para que fosse confirmado esse anterior. E no caso não foi feito. A necessidade de 2 exames para confirmar o diagnóstico positivo é regra no país. É uma exigência do Ministério da Saúde. Se esse resultado for reagente nessa primeira etapa, nesses primeiros exames, que a gente chama de exames de triagem, é necessário continuar a investigação. Não se pode dizer que o paciente é soro positivo para HIV apenas com esses resultados. É necessário realizar um segundo método, da mesma etapa 1, né? E coletar uma segunda amostra e fazer um exame que a gente considera confirmatório, chamado etapa 2. Como o procedimento foi ignorado pelos médicos, a Justiça Federal condenou o hospital a indenizar a paciente por danos morais. E eu constatei que houve uma falha no serviço. Houve um erro de diagnóstico, um erro das pessoas que a atenderam de não seguir
as regras protocolares impostas pelo Ministério da Saúde, que são editadas exatamente porque esses casos são comuns de falso positivo. Basicamente, isso acontece quando possam existir infecções por outros patógenos, né, ou até mesmo anticorpos de infecções antigas que possam dar a chamada reação cruzada. O entendimento da juíza foi confirmado no Tribunal Regional Federal da 2ª Região e Dona Analice vai receber R$ 138 mil. O grande problema desse caso foram os transtornos psicológicos gerados, que é notório, a gente não precisa explicar porque uma pessoa que recebe um diagnóstico de que é portadora do vírus da AIDS, ela fica totalmente transtornada. Sofreu preconceitos da sua própria família, dos seus próprios amigos. Todo tipo de discriminação. Tinha uma caseira aqui que usava máscara para passar perto do meu apartamento. Os vizinhos, quando eu abria a porta, se fechavam, né? Apesar do trauma, Dona Analice diz que está disposta a virar a página. Ela pretende recomeçar a vida num lugar bem distante das marcas do passado e superar tudo o que viveu, estendendo a mão a quem precisa de apoio e compreensão. Eu gostaria muito de ajudar os portadores do vírus HIV, que eu passei a amar, respeitar e nunca discriminar.